Jornal da Rede Alesp. E vamos agora, Júlia, para a nossa primeira entrevista do dia aqui no Jornal da Rede Alesp. A primeira fase de vacinação acontece em todo o país, mas qual será o impacto imediato para todos nós nesse cenário tão delicado que é a pandemia? E justamente sobre esse assunto a gente conversa agora com o Júlio Crodra, ele que é infectologista da Fiocruz. Bom dia, Júlio, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, Julie e Fábio, é um prazer estar com vocês aí da Alesp. Prazer é nosso, Júlio. Júlio, mesmo com a vacinação iniciada em janeiro, a mortalidade por Covid-19 no Brasil não apresentou ainda uma queda significativa, né? Principalmente nessas últimas semanas aí, a gente viu até o aumento, né, de casos. Esse cenário é algo normal ou é preciso ficar atento ao que está acontecendo? É preciso ficar atento, né? A vacina, o ritmo de vacinação está muito lento, né? A gente precisa vacinar todo o grupo de risco. Quando eu falo grupo de risco, são os idosos e as pessoas com comorbidade o mais rápido possível. Só aí a gente vai observar algum impacto em termos de internação e óbito, assim como visto em Israel e alguns países da Europa. Então, se a gente não acelerar a nossa vacinação, a gente pode permanecer com essa média de óbitos elevada no país, acima de 1.000 óbitos por dia, e também com impacto, possível impacto aí de uma nova variante mais transmissível, né? A Araraquara aí já está sofrendo com essa nova variante, teve que instituir um lockdown por conta de falta de leitos, e isso pode acontecer em outras cidades do estado de São Paulo também. Agora, doutor, me parece que talvez nesse momento de vacinação, as pessoas pensem em relaxar com relação aos cuidados que é preciso ter. Muita gente pode achar, vacinou, legal, já estou imunizado, deixa de lado a máscara, deixa de lado todas as questões de sanitização. Não é esse momento, até porque o senhor disse, estamos a passos bem devagarzinhos, né, de imunizar todo mundo, né? Então, é preciso não excluir uma coisa quando a gente tem o início da vacinação. Sim, Julie, mesmo porque, né, os dados que nós temos de vacina são em relação ao adoecimento e não à transmissão. O Instituto Butantan está fazendo um estudo, né, numa cidade de São Paulo, com 30 mil habitantes, justamente para avaliar isso, com o impacto na transmissão. Mas os dados das duas vacinas que nós temos disponíveis, tanto da AstraZeneca quanto a vacina de Oxford, ainda não mostrou dados relevantes em relação à redução da transmissão. Ou seja, ela evita o adoecimento, evita a internação, evita o óbito. Mas quanto à transmissão, não. E é por isso que, enquanto a gente não tiver essa informação e não tiver uma ampla vacinação da grande maioria da população, o vírus vai continuar circulando. Então, as medidas preventivas, mesmo em quem já tomou a vacina, devem ser observadas, como o uso de máscara, o distanciamento, a lavagem frequente de mãos e evitar aglomerações. Doutor Júlio, logo no comecinho aqui da entrevista, o senhor já falou que acha que essa vacinação realmente ela está lenta, né? E alguns especialistas, até antes da vacinação começar, diziam que o Brasil tem uma grande expertise em relação à vacinação no país todo. E não mentiram esses especialistas, o Brasil tem realmente essa expertise. Mas mesmo assim o processo vem sendo lento. A que o senhor acredita isso? É um problema logístico? É o fato de a gente não ter muita vacina? Então, se a gente for rápido demais, os lotes de vacina acabam muito rapidamente? Qual a análise que o senhor faz a respeito desse assunto? Fábio, assim, no primeiro plano nacional, né, de imunização contra o Covid, foi feita uma primeira etapa que são pessoas acima de 75 anos. No quarto plano agora, ele estratifica em grupos menores. Como eu falei no início, né, se a gente não vacinar rapidamente os idosos, a gente ainda vai ter o vírus circulando. Nós temos capacidade disso, né? A gente tem capacidade de facilmente vacinar 1 milhão de pessoas dia no Brasil.
Ontem nós vacinamos entre 100 e 200 mil, muito pouco, e é principalmente por falta de vacina. A gente está vivendo várias cidades interrompendo a sua campanha de vacinação nesse momento por falta de vacinas. A não ampliação para idosos, vamos dizer, abaixo de 80 anos, 70 anos, é justamente por falta de vacina. Então, a gente limita a idade porque é o público-alvo que a gente tem um quantitativo de vacina disponível. A gente tem um sistema único de saúde organizado em mais de 38 mil salas de vacinas, com capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia, e não estamos atingindo isso, porque lá no passado nós apostamos em apenas uma vacina, que foi a AstraZeneca e Oxford, só recentemente a Coronavac, e não apostamos em nenhuma parceria com a iniciativa privada na aquisição dessas vacinas. Foi oferecida a vacina da Pfizer, 70 milhões de doses em agosto, e também não foi fechado nenhum acordo. Então, a gente está sofrendo pelas nossas opções do passado, pelas nossas escolhas do passado, e isso vai continuar, muito provavelmente, ainda no mês de fevereiro e parte do mês de março. Agora, doutor Júlio, algumas cidades espalhadas país afora já reclamam que o lote destinado a elas já se encerrou. Eles precisam esperar alguns outros dias para que chegue o novo lote para reiniciar a vacinação. E a gente está vacinando nesse momento pessoas com muito mais idade, que não seria um contingente populacional tão grande assim. Conforme a gente for descendo essa idade, abaixo de 60 anos, por exemplo, que vai ter um contingente populacional no país muito maior. Caso o Brasil não tenha, então, uma oferta maior de vacinas e uma produção maior, principalmente aí da vacina Coronavac, então a situação vai ficar ainda pior, pode ficar ainda pior daqui a algumas semanas, é isso? É isso, né? A previsão para a próxima semana é o Butantan entregar menos de 3 milhões de doses e a Fiocruz 2 milhões de doses. É muito pouco vacina, né? Quer dizer, vai entregar semana que vem, vai ir para os municípios, e aí o município vai iniciar, retomar essa campanha, sendo que não vai dar, por exemplo, para fechar o público que é mais importante, que é os idosos até 60 anos. Então, a gente ainda vai continuar nessa lentidão, eu acredito, aí o final do mês de fevereiro, início do mês de março, por falta de vacina. O governo assim, não se mobilizou na compra de vacina. E mais recentemente, em reunião com os governadores, prometeu que vai conseguir adquirir 230 milhões de doses para o primeiro semestre, sendo que está apostando em 2 vacinas, né, Sputnik V, que já tem estudos de fase 3, mas não tem aprovação da Anvisa ainda, e a Covaxin, que é a indiana, que nem tem estudos de fase 3 publicados. Então, assim, acredito que seja um cronograma bastante complicado de ser cumprido pelo governo. E, lógico, né, os gestores, os deputados, os governadores, eles vão ter que cobrar, sim, esse cronograma, porque isso é fundamental para a gente sair dessa crise, tanto em termos de saúde como de impactos econômicos severos. Ainda falando sobre essa questão da imunização e do planejamento, né? Me parece que o ponto central disso, doutor Júlio, é o planejamento e um planejamento bem feito do governo federal com os estados para que isso aconteça enquanto a gente não tem uma grande disponibilização aí de doses de vacina. E aí eu pergunto para o senhor falou, né, dos grupos prioritários. A gente viu do início lá da vacinação, dos cronogramas nos estados e também do governo federal, foram dividindo ali em subgrupos. Foi algo correto ou era preciso ter seguido esse primeiro planejamento com os mais idosos e depois se desmembraria ali nos subgrupos de saúde, de outras atividades? Em todo mundo, né, os profissionais de saúde são prioritários justamente porque está na linha de frente atendendo a população. Sim. E a gente não pode ficar sem esses profissionais no momento da pandemia mais crítico, né, com aumento de número de internações, de óbitos. Então, assim, depois iniciou pelos idosos. Eu acho que do ponto de vista
do cronograma em si, não tem nenhum problema, profissional de saúde e idosos. O que acontece, né, é muita discussão em relação, por exemplo, profissionais de saúde que não estão na linha de frente, Justamente. se deveria ser vacinado primeiro, por exemplo, do que idosos. É uma discussão válida, mas que a gente não pode perder o foco. Na verdade, todas essas pessoas são prioritárias. Profissional de saúde, idosos, pessoas com comorbidade. E a nossa discussão tem que ser baseada na falta de vacina, porque depois você ficar decidindo, né, sem uma base científica muito forte, qual grupo primeiro que vai ser vacinado dentro desse subgrupo que já é prioritário, é muito difícil, é muito difícil. É uma decisão que expõe o gestor municipal, expõe o gestor estadual na tomada de decisão por falta do imunizante, que é o foco da discussão e deveria ser o foco do esforço de todos. Doutor Júlio, ainda falando aí dessa questão de prioridades, né? A gente também viu muitas vezes algumas pessoas furando fila ali, passando na frente. A gente viu também uma enfermeira ou outra que fingia aplicar a vacina e não aplicava nada. O senhor, como infectologista e como cidadão, o que o senhor acha, o que o senhor pensa quando o senhor vê uma notícia dessa, quando se vê profissionais da saúde fazendo esse tipo de coisa? Primeiro, né, ressaltar que não é a maioria dos profissionais de saúde, né? E como nossa sociedade sempre tem os profissionais de saúde que agem de maneira incorreta, tentando obter benefícios individuais e mostrando, né, essa face da nossa sociedade bastante perversa, né? Tirando uma dose de uma pessoa de 90 anos, de 85 anos, uma pessoa que tem um risco extremamente elevado de morrer se pegar a doença, para talvez desviar essa dose para outra pessoa, vender essa dose para uma pessoa que tenha interesse. Então, é lamentável isso, né? E é necessário uma fiscalização e que todos esses profissionais de saúde que sejam comprovados efetivamente que houve um desvio, que houve uma má-fé na aplicação dessa vacina, essa vacina sem nenhuma dose, que ele seja punido exemplarmente. Perfeito. Ainda falando sobre essa questão de quantidade de vacinas, de doses, para conseguir evoluir nessa imunização aqui no Brasil, doutor, nós temos aí a coalizão internacional criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a COVAX, né? E ela disse, a COVAX anunciou em janeiro que poderia fornecer cerca de 10 milhões de doses ao Brasil até o final do ano. Nesse momento, o quanto a COVAX, né, essa coalizão, ajudaria esse processo de vacinação no Brasil e o que falta para que isso efetivamente aconteça? É um tratamento aí internacional entre governo com a OMS? Então, o consórcio COVAX, né, é o consórcio mundial, principalmente com o objetivo de prover pelo menos 20% de imunizantes para toda a população desses países que aderirem a esse consórcio, né? O Brasil optou pela cota mínima do COVAX, né? E o nosso total, vamos dizer assim, é 10% de toda a população. Até junho, né, a gente deve receber 10 milhões de doses, metade disso, né? Então, assim, a gente poderia ter optado até 50% desse valor, né? A gente poderia estar com muito mais doses via COVAX. Houve até uma conversa mais recentemente para o aumento de doses, só que isso é pactuado lá no passado, no planejamento que não existiu. Então, assim, contribui muito, né? As vacinas são as vacinas da AstraZeneca com Oxford, as mesmas vacinas que a Fiocruz está fornecendo, então não muda muita coisa em relação ao Plano Nacional de Imunização, por ser um imunizante que a gente já conhece, mas assim, é um quantitativo que até metade do ano é de 10 milhões de doses, muito pouco para atender a nossa população e, nesse momento, sem perspectiva de aumento, porque não foi fechado um acordo com um número maior de doses no passado.
Perfeito. Doutor Júlio, uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista hoje. Estamos falando de vacinação e no momento também de muitas variantes, né, do vírus da Covid-19. Como lidar com essa situação? E para quem está em casa, até uma prestação de serviço, para quem vai tomar a vacina e pode ficar preocupado, mas será que realmente vou ser imunizado com relação às variantes? A gente tem, assim, 3 variantes com importância epidemiológica, né? A do Reino Unido, a sul-africana e a brasileira. Todas essas variantes apresentam uma mutação no 501, que é característico, que confere maior transmissibilidade dessa cepa, em torno de 50% a 60%. Então, ela é mais transmissível. Em relação à imunidade, a variante sul-africana e a brasileira apresentam mutação no 484. E essa mutação parece estar relacionada com escape imune, que a gente chama, tanto no que diz respeito às pessoas que já adquiriram a doença, ou seja, podem ter mais chance de se reinfectarem, quanto alguma queda de anticorpos neutralizantes em relação às vacinas, né, para essas variantes. No Brasil, a gente não avaliou isso muito bem, o próprio Instituto Butantan falou que avaliou apenas para a cepa do Reino Unido e da África do Sul e mostrou que talvez a Coronavac mantém anticorpos neutralizantes elevados, mas a gente falta dado clínico, né? A gente precisa avaliar na prática, no mundo real, se a vacina protege ou não contra essa nova variante. Assim, eu, em parceria com a Fundação de Vigilância e Saúde do Estado do Amazonas e com a Secretaria Municipal do Amazonas, nós estamos fazendo um estudo justamente para responder essa pergunta na cidade de Manaus, onde 90% das novas infecções é pela nova variante. Nós teremos esse resultado em março e a gente espera divulgar aí para toda a imprensa, toda a comunidade científica, no sentido de auxiliar e entender realmente se as 2 vacinas que nós temos continuam protegendo para essas novas variantes. Perfeito, doutor Júlio Croda. Obrigada pela sua contribuição. Então, quando for divulgada essas informações, portas abertas aqui da Rede Alesp para o senhor falar com a gente novamente, tá bom? É um prazer, Julie, estar com vocês hoje. Retorno para trazer mais informações a respeito dessa avaliação. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho.